Olá, tudo bem? Você vai ver agora uma entrevista com o presidente da ABDE, que é a Associação Brasileira de Desenvolvimento. Essa entrevista é importante neste momento porque o país está num esforço para a sua reindustrialização. O programa chamado de Nova Indústria Brasil. Existem 9 eixos de desenvolvimento da indústria, o Brasil tentando fazer a sua reindustrialização por conta da chamada desindustrialização precoce que ocorreu nos anos 80. Então, o Brasil precisa de produtos com valor agregado para não depender de importações e também para fazer exportações com produtos de valor agregado, produtos com maiores valores, produtos mais complexos, produtos, enfim, industriais. E para isso, o Sistema Nacional de Fomento é importantíssimo. Todos conhecem o BNDES, mas o BNDES é parte do Sistema Nacional de Fomento, parte preponderante, mas é parte. Existem muitos outros bancos estaduais. E o que faz a BDE? Ela reúne todos esses bancos públicos que fazem o fomento e atende a um programa nacional de desenvolvimento. Olha, para você ter uma ideia da importância do Sistema Nacional de Fomento, basta dizer que o país hoje, agora há pouco tempo, o presidente Lula inaugurou uma nova fábrica da EMS. E o que vai fazer a EMS? Vários produtos para o SUS, para que o Brasil não dependa de importação, para que o Brasil produza insumos e medicamentos aqui mesmo, medicamentos usados no Sistema Único de Saúde. E também vai produzir nesta fábrica Ozempic. O Ozempic é um medicamento revolucionário, porque ele combate a obesidade, só que o custo dele é muito elevado, porque esse remédio é importado, vem hoje da Dinamarca, então é importado. Agora, o Brasil, então, vai fabricar aqui mesmo, aproveitando o fim da patente, né? Quando, então, passa a ser de domínio público a receita, a fórmula, né, do Ozempic, o Brasil vai fabricar aqui a um custo muito pequeno. Vou falar de outro produto que está sendo desenvolvido graças ao Sistema Nacional de Fomento, que é o satélite de baixa altitude, chamado de baixa altitude. Quem é que fornece satélites hoje para o Brasil? SpaceX, que é do Elon Musk. E o caso do X mostrou que o Brasil não pode ficar dependendo de um empresário, inclusive um empresário que tem um projeto político ligado à direita extrema, na verdade, à extrema-direita mundial. Aqui no Brasil, conectado a esse grupo de extrema-direita, mas não só, nos Estados Unidos também, em outros lugares do mundo. Então, o Brasil está desenvolvendo esse tipo de satélite. Isto porque existem recursos públicos que são usados no fomento, que fomenta a pesquisa e também a produção. Eu peço que vocês vejam essa entrevista com o Celso Pancera para entender o que o país está fazendo. De novo, a volta de um modelo que é o chamado nacional desenvolvimentismo, que já foi responsável pelo crescimento do Brasil, já foi responsável por geração de empregos, e é isto que está sendo buscado novamente. Fique com essa entrevista de Celso Pancera, o presidente da ABDE. Bom, eu tenho a honra de receber o presidente da Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, que é o Celso Pancera, que é responsável pelo Sistema Nacional de Fomento, que é, na verdade, recursos que são usados, recursos de bancos públicos, que são usados para promover desenvolvimento econômico e, claro, promovendo o desenvolvimento econômico, se promove também o desenvolvimento social. Então, eu aqui recebo o Celso Pancera. Muito obrigado por atender o nosso convite, por estar aqui conosco, e eu começo, então, essa entrevista perguntando a você
exatamente qual é a importância hoje do Sistema Nacional de Fomento e o que é esse Sistema Nacional de Fomento e como é que vocês, da Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, atuam para garantir fomento a iniciativas econômicas. Então, Joaquim Carvalho, no mundo todo, quem banca o financiamento do setor produtivo nas diversas áreas da economia sempre é o poder público, né? Obviamente, os bancos privados, eles entram com muitos recursos, mas, em geral, são recursos mais caros, né? Porque o banco privado não corre risco. Né? Em um país bastante desigual e em desenvolvimento como o Brasil, a ação dos bancos públicos é determinante. Se não tem ação de banco público, não tem desenvolvimento. Então, aqui no Brasil, existe uma rede de organizações financeiras públicas muito sólidas, já foi maior, né? Em 98, quando o Fernando Henrique Cardoso criou o PROER, ele privatizou os bancos estaduais, né? Também o Banrisul, o Sul Brasileiro e outros bancos regionais. E aí, alguns estados criaram agências de fomento para conseguir financiar algumas ações dos governos estaduais a favor das suas economias. Então, tem as agências de fomento, tem dezenas de estados têm as suas agências de fomento, como Goiás tem uma agência de fomento, São Paulo tem uma agência de fomento, a Bahia, o Rio de Janeiro tem agência de fomento, né? Aqui em Brasília, onde estou agora, tem o BRB, que é um dos bancos que não foi privatizado na época lá do PROER. E também existem os grandes bancos públicos, que vamos citar aí o Banco do Brasil, a Caixa Econômica Federal, o BNDES, o BASA, que é do lado da Amazônia, e o BNB, que atua no Nordeste. Né? E tem bancos que são regionais, como o BRDE e o BRB, que são bancos regionais que são controlados por governos estaduais, governos locais. Esses bancos, então, são também públicos, com predomínio, né, acionista do poder público. Assim como a FINEP, do qual eu sou o presidente, que é uma agência vinculada, é uma empresa pública, vinculada ao Ministério da Ciência e Tecnologia, e que financia a infraestrutura científica do Brasil, né, e também para projetos de inovação em empresas. Então, esses são, na verdade, 34 organizações financeiras que não são privadas. Nós temos também 3 grandes cooperativas financeiras, né, que são filiadas à ABDE. Então, isso compõe um ecossistema que é filiado à ABDE, Associação Brasileira de Desenvolvimento Econômico, e que atua, né, por exemplo, os recursos do Plano Safra passam por esses bancos. Os recursos da Nova Indústria Brasil, que o governo federal lançou para reativar a indústria brasileira, passa por esses bancos. O financiamento, a maior parte do financiamento de construção de casas, né, moradias, passa por essas organizações. Os recursos para municípios e estados investirem em infraestrutura, a maior parte dos recursos passam por esse ecossistema. Então, esse ecossistema, né, em torno da BDE, ele é responsável por 65% do crédito no Brasil. É um volume muito grande, né? São recursos muito grandes mesmo. Então, você vê que ele é um sistema muito forte. Você tem a FEBRABAN, que reúne todos os bancos, inclusive os privados, que é o que as pessoas mais ouvem falar, né? Mas nós temos a BDE, que é uma associação também, mas ela reúne apenas os bancos públicos e os bancos cooperativos. Então, é isso que trata o Sistema Nacional de Fomento. Fomento ao desenvolvimento, vamos dizer assim, né? Fomento a uma nova economia, ao financiamento da economia, né? Então, por isso que é fomento. Fomento é de fomentar o desenvolvimento. Perfeito. E não concorre com o BNDES? Bom, o BNDES é parte. Por exemplo, eu sou presidente da BNDES, mas o primeiro vice-presidente é o Gordon, José Gordon, que é diretor de inovação do BNDES.
o presidente da nossa associação, da nossa Assembleia Geral, é o presidente do BNDES, sempre. Nesse caso, agora, é o Mercadante. Então, eles não concorrem, eles são complementares. E a associação reúne essas instituições e traça estratégias unificadas. E também, quando tem, por exemplo, reforma tributária, ela atua na defesa desse setor dentro do Congresso, né? Tem um projeto de lei que pode prejudicar ou ajudar, ela atua para que o Congresso entenda as necessidades desse setor. Agora, recentemente, nessa questão das chuvas do Rio Grande do Sul, a BDE atuou muito para obter créditos especiais para a recuperação econômica do Estado. Então, teve medida provisória aprovada pelo governo, ajudamos a negociar o conteúdo, a BNDES e FINEP fizeram linhas especiais de crédito, nós ajudamos a estruturar essas linhas, né? Ou seja, ela trabalha como um grande catalisador dessas questões, a BDE, né? E dentro a gente senta para conversar, resolver conflitos, alinhar projetos, atuar em conjunto, né? O BNDES e a FINEP, eles são grandes repassadores de recursos através dessas agências estaduais. E dentro da BDE que se trava essas conversas, né? Se traça essas linhas, essas ações em conjunto. Tá certo. Hoje, quais são os projetos assim em desenvolvimento? O que você destacaria que há uma atuação firme da BDE e do Sistema Nacional de Fomento, né? O Sistema Nacional de Fomento, a BDE que administra o sistema, imagino que seja assim, parece ser uma espécie de uma FEBRABAN de bancos públicos, né? Agências públicas. Mais ou menos isso, ela discute regras, normatizações, quando tem que ir para o Congresso, ela envia para o Congresso, quando tem que falar com o governo, Banco Central, Fazenda, ela atua negociando essas normatizações. Mas sobre a nossa principal atuação agora, como eu falei, tem algumas linhas que já são bem consolidadas, né? O Plano Safra, que foi criado pelo Lula em 2003, já é um plano bem consolidado. Então, a gente atua dentro dele. Mas, ano passado, o governo lançou o Nova Indústria Brasil, a NIB, que chama, que é esse programa de 342 bilhões de reais a serem investidos pelo governo federal até 2026 para reativar a indústria brasileira, para retomar o protagonismo da indústria na nossa economia e tornar ela mais competitiva do ponto de vista das exportações, né? Então, esse, por exemplo, hoje é o projeto que nós estamos na BDE nos dedicando muito, estudando as linhas, conversando com os agentes envolvidos, organizando fóruns, reunindo empresários, né, fazendo estudos com especialistas, porque é muito importante que esse projeto dê certo, né? A indústria no Brasil já representou 21% do PIB nos anos 80, e agora ela representa 11% do PIB. Então ela perdeu muito protagonismo, e você não tem como ter um país competitivo mundialmente e soberano, né, se você não tiver uma indústria competitiva. Tem que produzir remédios dentro das suas fronteiras, né? Os produtos básicos para uma casa, para os veículos, enfim, para os aviões, você tem que ter um ecossistema que produza essas questões dentro da sua fronteira. Caso contrário, acontece, por exemplo, como foi aí durante a pandemia, né? Que não havia produção de respiradores mecânicos, por exemplo, ventiladores e respiração mecânica suficiente no Brasil. O Brasil teve que importar de outros países e teve, em determinado momento, um avião trazendo esses respiradores, teve que parar nos Estados Unidos para abastecer e foi arrestado pelo governo americano, e os ventiladores chegaram quase no fim da pandemia aqui no Brasil, né? Então, se o país não tiver, um país como o Brasil, que é complexo, tem moeda própria, tem fronteira, tem exército, né? Se quiser ser um país soberano, ele tem que ter uma indústria competitiva e que responda não a tudo que ele precisa, mas às partes mais fundamentais daquilo que ele precisa para sobreviver, independente das outras nações, né? Então a NIB é um projeto que vem resgatar
e financiar um novo momento da indústria brasileira. E a BDE está muito dentro desse projeto. Ele é bem relevante para o futuro do Brasil, né? E a maior parte dos financiamentos passam por dentro desse nosso ecossistema vinculado à BDE. Interessante. E pode citar algum caso específico, algo grande, por exemplo, uma indústria farmacêutica? Temos, a semana passada, 3 semanas atrás, nós assinamos aqui no Palácio do Planalto, no evento com o presidente Lula, 3 grandes projetos, tá, que a FINEP está financiando, e 4 do BNDES para a indústria farmacêutica. Né? Nós estivemos, inclusive, inaugurando com o presidente Lula lá perto de Campinas, Hortolândia, uma fábrica da EMS, que vai produzir o genérico da Ozempic, né? Estivemos lá, com dinheiro público, foi construído. E, em breve, eu estava te falando aqui, uma grande empresa aqui de área de remédios aqui de Brasília deve assinar um contrato com a FINEP nessa área. Como está ainda discutindo os termos, eu não posso revelar publicamente, né? Mas existem grandes projetos, né? A FINEP já aprovou 17 bilhões de reais em projetos na Nova Indústria Brasil, né? E uma boa parte disso através desses bancos que são vinculados à BDE, né? Que fazem a ponta, estão lá na ponta, né? O BNDES também já aprovou mais de 100 bilhões de reais de projetos para novas indústrias, né? E modernização de indústrias. E boa parte, ele em si já é parte, né? O BNDES e o FINEP já são parte desse ecossistema, mas também a gente credencia, como não consegue fazer todas as operações diretas, o BNDES e a FINEP não possuem agência, só tem o escritório central e alguns escritórios regionais, eles precisam que bancos e agências de fomento acessem esses recursos e ofereçam aos seus clientes, né? Então, temos inúmeros, né? A FINEP assinou 1.460 contratos com empresas já do ano passado para agora, e mais de 1.000 deles foram por casas financeiras, né, filiadas à BDE. No caso, você citou aí Ozempic, o genérico da Ozempic, que é um remédio que é usado muito hoje para emagrecimento e que é uma febre mundial, muita gente consome, é isso? É bem interessante, né? A patente vence no Brasil em 27 e nos Estados Unidos em 26. E uma empresa brasileira, a EMS, está credenciada para produzir já o genérico dele nos Estados Unidos e está se credenciando para produzir aqui no Brasil, né? E é bem interessante porque a fábrica, a dona da patente, a Novo Nordisk, que é uma empresa dinamarquesa, ela tem um processo de produção das enzimas, das moléculas, que é ultrapassado, então ele demora muito tempo a produzir, e então eles têm uma capacidade de produção limitada. Com a entrada dessa fábrica brasileira, você vai ter um número grande desse remédio no mercado, que tende a derrubar o preço do produto enormemente, né? Hoje em dia, se custa um Ozempic, custa no Brasil a dose mais baixa, né? Para aquela agulha que dura 8 semanas, não me engano, custa R$1.200, mais ou menos, R$1.000. E a outra, que é mais pesada, para quem tem glicose mais elevada, custa em torno de 1.300, por aí, não sei o preço exato, mas por aí. Esse preço vai cair muito quando entrar em produção a fábrica brasileira, muito mesmo, né? Vai ter um tombo no preço. E veio ter uma brasileira já credenciada, e eles estão pesquisando uma nova molécula já, até mais eficiente que o da Ozempic, né? Que chama-se peptídeos, né? Os peptídeos, que nós estamos ajudando a financiar, que está financiando essa pesquisa. Ela pode dar certo, pode dar errado, né? Então a gente entra juntos para financiar a pesquisa, né? São projetos de longo prazo, né? Mas é isso. Em breve, no Brasil em 27 e nos Estados Unidos em 26, teremos genérico brasileiro substituindo, né, competindo com o Ozempic. Que interessante. E você fala derrubar o preço, tem uma perspectiva, uma expectativa? Hoje, como você disse, é considerado um remédio muito caro, eficiente, do ponto de vista de quem quer perder peso, mas é considerado muito caro. Quanto cairia? Você tem ideia estimativa? Eu não posso falar, eu até tenho uma noção, mas essas coisas do mercado que regula, né, eu não tenho como
falar sobre isso, mas o tombo vai ser grande, porque você entra com o genérico, né? E você abre a competição. No mundo todo vai ter competição, mas eu digo assim que essa fábrica brasileira ela está bem posicionada mundialmente, né? Ela já está com uma fábrica montada nos Estados Unidos para fazer essa competição. Bem interessante o processo. E está com uma fábrica aqui no Brasil já pronta também para produzir. Conheço a fábrica, a gente inaugurou recentemente com o presidente Lula, já tinha anteriormente visitado a fábrica. É bem interessante. Nós temos boas empresas na área farmacêutica no Brasil. Área de avião, farmacêutica, alimentos, satélites de baixa altitude. No Brasil, toda essa área de produção de energia limpa, o Brasil tem casos muito interessantes de sucesso, né? E boas tecnologias desenvolvidas. E na área de farmacêutica, o Brasil tem avançado muito nos últimos anos e nos próximos 5, 6 anos vai dar um salto. Vai ser um salto enorme, porque o setor está bem preparado, tem uma infraestrutura boa, as universidades nossas também têm boa infraestrutura de pesquisa, temos bons pesquisadores, e agora o governo colocando recursos, né, taxas competitivas, essa indústria se torna mais competitiva ainda no nível mundial. E o objetivo é, até 2033, produzir 70% do consumo do SUS no Brasil. Atualmente, 45% do consumo do SUS é produzido no Brasil. 45% do quê? Do recurso? O que o SUS consome, Sistema Único de Saúde, é produzido no Brasil. 55%, mais ou menos, é importado. Ou seja, há um desequilíbrio na balança de pagamento na área de saúde de 20 bilhões de dólares por ano. E o que nós queremos fazer é exatamente reduzir até zerar esse déficit nos próximos anos. Por isso que esse programa Nova Indústria Brasil é tão importante. Porque nós vamos investir muito em saúde, na indústria farmacêutica. É uma indústria que exige recursos muito elevados. As empresas não têm condições de fazer com o seu próprio capital esses investimentos. Porque até você começar a montar uma fábrica, né, um projeto, montar, depois ela ficar pronta, instalar o equipamento, fazer os testes, obter todos os certificados da Anvisa para produzir esse remédio, demora 8, 10 anos, 5 anos, né? Então é um processo muito lento, muito demorado. As empresas não têm condições de bancar isso. Por isso que é tão importante o governo entrar com recursos através do BNDES e a FINEP, porque senão as empresas não suportam a competição. Nos Estados Unidos é muito comum isso. O governo americano gasta muito dinheiro com a indústria farmacêutica, muito, bilhões de dólares por ano. E por isso que eles são tão competitivos. Então, a nossa ideia agora com esse programa é exatamente tornar a nossa indústria farmacêutica mais competitiva mundialmente, mas principalmente atender o SUS, parar de importar tanta coisa para o Brasil, na área. Que interessante. E desculpa a insistência quando eu falar do Ozempic, porque isso a classe média gosta muito. Pelas conversas assim, seria 50% de redução, R$600, pelas conversas. É claro que é o mercado que vai regular. Eu não tenho como dizer isso. Sim, eu sei que o tombo é grande, mas é uma área que eu não... São meus clientes, não posso falar muito sobre isso. Né? Mas eu sei que assim, que vai dar um tombo muito grande. E vem outras, tem tecnologias, eles são chamados peptídeos, né? Existem tecnologias, remédios muito bons vindo para controlar essa parte da glicose, da glicemia, e que acaba afetando a saúde num conjunto, assim, para melhor, né? Porque ela trabalha dentro do sistema digestivo, pâncreas, o fígado, rins, e vai inibindo o apetite, reduzindo a ansiedade, o cérebro funciona melhor. São remédios que atuam muito, muito bem assim, no organismo, né? São uma nova geração de remédios, né? E a pessoa não emagrece só porque ela reduz a alimentação. Ela emagrece porque o organismo funciona melhor, né? E por isso que ele é tão caro, porque para descobrir isso foi um investimento muito alto, né? E você tem uma patente, uma única empresa tem a patente disso, que é a dinamarquesa, né? Mas quando isso acabar, essa questão abre a patente e aí as empresas vão se credenciar para produzir. E também já tem muitas empresas melhorando essas moléculas, né? Melhorando essas enzimas e com capacidade de produzir mais eficientemente, mais barato, né? Então, nós teremos uma geração de remédios nessa área muito forte,
muito boa, a preços mais acessíveis e que irão gerar um momento bom para a saúde humana. Muito forte. Tá certo. E nós falamos, então, de um setor específico, da farmacêutico, que tem reflexo nas contas públicas, vai reduzir, né, inclusive, o custo de importação, né, a balança, você vai ter reflexo macroeconômico, mas também vai tornar o Brasil menos dependente da indústria farmacêutica do exterior. Agora, em relação ao Sistema Nacional de Fomento, para o pequeno, por exemplo, o pequeno agricultor, ele é beneficiado também, não? Tem algo específico nessa linha? Estou falando do pequeno, do... Sim, é beneficiado. Inclusive, ano passado, o Lula lançou uma nova linha do Plano Safra, que é a agricultura familiar, né? Plano Safra, agricultura familiar, que é específico para o pequeno agricultor. Ele acessa as linhas através dos bancos cooperativos, né? Com o Bancop, Sicredi, Cressol e outros, né? Através do Banco do Brasil, do BRDE, do BASA, do BNB e de algumas agências estaduais, né, de fomento. Então, ele acessa esses recursos de uma forma que já tem uma lógica de funcionamento que ele vai buscar esse recurso. Né? No Rio Grande do Sul tem o Banrisul, Santa Catarina tem o BESC, né? Então já conhece essa lógica e vão buscar. E agora o governo lançou uma linha especial para a agricultura familiar. Nós também estamos lançando, FINEP, BNDES, linhas especiais para empresas que querem produzir equipamentos para a agricultura familiar. Isso é uma coisa bem importante, viu, Joaquim? Por quê? Porque 70% das propriedades rurais no Brasil são pequenos módulos, né, de agricultura familiar. E esses módulos, menos de 3% deles no Brasil como um todo, em algumas regiões mais, outras menos, são mecanizados, ainda são muito manuais. O que está acontecendo? As novas gerações não querem trabalhar mais pesado, porque eles querem a tecnologia invadir o mundo, eles querem trabalhar com essa tecnologia. E não tem no Brasil tecnologia para essas propriedades. Existem grandes colheitadeiras, grandes tratores, grandes máquinas para plantação, né, para trabalhar o solo, mas não tem pequenas, né, acessível. Então, nós estamos também trabalhando muito nessa área, lançamos editais, inclusive, para que nós venhamos a desenvolver tecnologias para as pequenas propriedades. E assim a gente melhorar a eficiência das pequenas propriedades e também produzir alimentos mais saudáveis, porque na medida que a gente pesquisa também bioinsumos, né, adubos orgânicos, né, você também trabalha com menos adubos químicos, e o que você produz, então, um alimento mais saudável, né? Então, também é um conjunto de ações que estamos fazendo e ajudando a financiar dentro do nosso sistema. É bem legal isso aí. Tem também uma outra linha bem interessante de atuação que tem a ver com isso. Porque o governo tem que ter estratégia, né? Quando o governo tem estratégia, o sistema responde, né? Ele entra na estratégia do governo e atua. Quando o governo não tem estratégia, como o governo passado, não tinha estratégia nenhuma. É uma bagunça tremenda. Então, você não tem nem muito o que fazer, né? E quando você tem estratégia, o sistema entra na estratégia e atua, né, dentro dela, né, e acaba potencializando essas estratégias do governo com ações conscientes, né, de grupamentos de ecossistemas, como é o caso do nosso. A BDE entrou na Nova Indústria Brasil, faz parte, não formalmente dos comitês, mas ela participa, ela atua, ela ajuda a resolver gargalos, sugere, né, para que o projeto dê certo. Então, uma das outras áreas que vai avançar muito é essa área aí da agricultura familiar. Outra área também é combustíveis renováveis. O Brasil está muito bem nessa área, mas é uma área que tem muito financiamento. Recentemente, nós lançamos um edital, semana retrasada, o programa FINEP e BNDES, de 6 bilhões de reais para a produção de combustível de avião renovável, o SAF, né? Também que o mundo está, por exemplo, tem um cronograma na Europa que daqui a X anos, 35, eu acho, 40, nenhum avião vai sobrevoar na Europa se não tiver combustível sustentável. Então, vai ter que produzir isso.
E o Brasil tem muita molécula, tem muita biomassa, né? Tem muita tecnologia, né? O pró-álcool dos anos 70, dos anos 80, deu ao Brasil conhecimento que não tem no mundo, que é a produção de etanol com alta capacidade de combustão, bastante limpo, né? E com preço competitivo, é o etanol da cana-de-açúcar. E de lá para cá também a Embrapa pesquisou novas cepas de cana-de-açúcar, então a cana-de-açúcar está mais eficiente também, produz um etanol melhor. Então, nós lançamos recentemente um edital para empresas que querem produzir o SAF, né, esse combustível para aviões que é sustentável. Né? Tem também muitas linhas para produção, captura de carbono no ar, enfim, né? Então, essa é uma outra área que o ecossistema está atuando bastante também, com bons projetos, financiando bons projetos, e que devem repercutir na economia nos próximos anos. Ótimo, estamos chegando ao final aqui, combinamos até meio-dia e 15, e só perguntar para você se até o final desse mandato de 2026, você acredita que o Sistema Nacional de Fomento vai mudar um pouco o perfil, vamos chamar assim, da economia brasileira, ajudar na mudança do perfil da economia brasileira? Até 2026 o Brasil será um país mais com peso da indústria maior no seu PIB, de maneira geral. Sim, eu acredito que sim, porque eu estou muito dentro dos projetos, eu avalio bastante os projetos, e a gente percebe, ontem teve um evento com o presidente Lula, mais um, no Palácio Planalto, né, assinamos novos contratos. Então, eu acredito fortemente que a indústria brasileira, nos próximos anos, irá mudar o seu perfil, se tornar mais complexa, mais contemporânea, mais moderna, né, agregando mais valor aos seus produtos e se tornando mais competitiva do ponto de vista internacional, né, melhorando a sua balança de pagamento industrial no Brasil. Qual é o volume de recursos envolvido no Sistema Nacional de Fomento? Só para encerrar. O ano passado, se eu não me engano, foi na ordem de 1 ponto alguma coisa trilhão de dólares de reais. É muito grande. Só na área de agricultura familiar foi mais de 300 bilhões. Na área industrial, em torno de 200 bilhões de reais. Então, a gente vai somando. Aí você coloca aí a parte de saneamento, infraestrutura, transferência para os municípios e estados, falando aí no volume significativo, perto de 2 trilhões de reais. E inclui o BNDES aí, né? BNDES, Banco do Brasil, Caixa Econômica, FINEP, SEBRAE, BNB, BRDE, PASA, as agências estaduais, BRB. Né, é muito forte, é um dos sistemas mais sólidos do mundo. Como fomento com visão pública, estratégia pública de governo. É um dos mais fortes. Né, ele realmente tem um impacto muito forte na economia nacional. Nossa, e a inadimplência, como é que ela funciona? É baixa. A inadimplência do Brasil, em geral, é baixa. Né? Eu sei que no BNDES é menos de 1%, na FINEP é menos de 1%, é 0,7%. É baixo mesmo. As empresas, elas, em geral, elas têm boa capacidade de cumprir acordo. Eventualmente dá um problema, uma quebra como a das americanas no ano passado. Então, isso tem um tombo de um gigante. Isso afeta os balanços. Mas, no geral, a capacidade de pagamento das empresas são boas, não são ruins. E o sistema também ele tem alavancas, né? Travas para se defender também de possíveis quebras e tal. Ele se defende, funciona bem. Você vê, teve esse problema no Rio Grande do Sul, né? Um problema que afetou uma das principais economias do país, né? Você teve 3, 4 meses que a atividade econômica lá caiu fortemente. O sistema bancou, segurou, o governo entrou junto, o sistema bancou e o Rio Grande do Sul está se recuperando agora, sem afetar o resultado do sistema. Né? Deu para segurar, um impacto grande, mas que não vai afetar grandemente os resultados. Então, o sistema ele tem uma certa solidez no Brasil. Taxa de juros em média qual é? Só para a gente comparar com a do mercado pelo Sistema Nacional de Fomento. São as mais baixas, eu diria assim,
Os da FINEP são até... FINEP empresta menos de 4% ao ano, né? O BNDES também é muito baixo, mas depende muito da linha, né? Mas a Caixa Econômica, quando empresta para a área de infraestrutura e saneamento, muito baixo também, e Banco do Brasil, para taxa agrícola, deve estar beirando 6, 7% ao ano, né? O que torna injustificável os juros do Banco Central. Não tem sentido que o Banco Central cobra de juros nessa taxa Selic. Tá, isso explica um pouco também porque que nós estamos crescendo, pelo menos poderia crescer mais, apesar dessa taxa elevada da Selic, né? É isso. Só para encerrar a minha fala, mas como o governo, por que cresce? Cresce porque o governo tem estratégia, ele induz a economia. No mundo todo é assim, não tem ninguém. Se pegar nos Estados Unidos, se você dá uma olhadinha no Google aí, o volume que o governo americano investe, tudo perdido, para inovar nas empresas, para construir novas empresas, é um negócio absurdo. A indústria de semicondutores, a construção de foguetes, trilhões de dólares que eles colocam na economia. A China é uma potência, coloca dinheiro enorme. A Europa, Japão, Coreia, tudo isso é dinheiro público. Depois ele retorna em forma de imposto, geração de emprego, bem-estar da sociedade. Isso não é dinheiro jogado fora. Você não pode comparar com o dinheiro de uma família. O Estado é o Estado, ele não é uma família. O Estado ele pode gastar mais do que ele ganha, porque ele é responsável por um conjunto de ações. E ele ganha de formas diferentes, né? Ele não recebe um salário certo no final do mês. Ele recebe mais se tudo funcionar mais, né? Então, quando você, por exemplo, o governo botou o plano safra, aumentou o salário mínimo, deu ganho real o salário mínimo, botou a Nova Indústria Brasil, retomou Minha Casa Minha Vida. Isso vai ativando a economia, porque as pessoas querem trabalhar, elas querem comprar, querem consumir, querem viver melhor. Tendo dinheiro é mais fácil, sem dinheiro isso é impossível, né? Querem pagar suas dívidas, resolver seus problemas nos bancos, né? Sair do SPC, essas coisas todas, todo mundo quer, né? Então, só que quando o governo não tem, quando o governo deixa o mercado resolver tudo, né, o mercado faz do jeito dele. Ele prefere, por exemplo, um empresário, se ele tiver um dinheiro, aí ele olha para o banco e o banco paga 10 por aquele dinheiro dele. Aí ele fala assim, eu vou montar uma fábrica durante 5 anos de obra, me incomodar, não sei o quê, bababá, eu só vou ganhar daqui a 5 anos, começar a ter lucro. É melhor deixar no banco. Essa é a lógica do Banco Central. Você torna a economia refém do sistema financeiro. É o que nós chamamos de financiarização da economia. A economia brasileira é excessivamente financiarizada. Se você olhar dentre as 10 empresas mais importantes na Bolsa de Valores do Bovespa, 5 são do sistema financeiro. Nos Estados Unidos só tem uma. Das 10 principais, só tem uma que é do sistema financeiro, lá na Bolsa de Nova York. Por quê? Porque lá a economia é real. O governo investe, ele vai no risco, ele incentiva. Né? Aqui não. O governo começa a botar dinheiro para montar a fábrica, começa a tomar porrada. Está subsidiando os juros, mas o mundo todo faz isso. O mundo todo põe recursos para subsidiar a produção. Senão não funciona. Muito bom. Qual a empresa brasileira que vai concorrer com a Starlink, hein? Você falou de satélite de baixa altitude, pelo jeito é realmente dessa área, né? Que a Starlink hoje vende para o Brasil e ela tem, enfim, internet aí em áreas remotas justamente por conta de satélite de baixa altitude. Você disse que está tendo financiamento dessa linha, é isso? Nós estamos construindo mais um satélite. Tem um satélite brasileiro que é muito subaproveitado, que subiu em 2020, 2019. Ele teria condições de dar uma boa cobertura em áreas remotas no Brasil, mas está muito subutilizado, né? E a Starlink é uma potência, né? Porque eles se construíram com dinheiro público, né? Esse foguete que subiu do Elon Musk aí tem 2,5 bilhões do governo americano, da NASA. Aí é fácil fazer foguete privado, né? Então eles financiam, eles estão muito dinheiro público nos Estados Unidos. Aí pega aí o iPhone. O iPhone tem 12 tecnologias que é pública, que investiu em dinheiro público. Aí o Steve Jobs pegou essas tecnologias, botou no único negócio, inventou o iPhone. É um espírito empreendedor, inteligente, claro, mas as coisas já existiam.
né? A internet, tela sensível, números randômicos, transmissão de voz, transmissão de vídeo, isso tudo foi financiado com recursos públicos, né? Bateria, né? Agora, o empreendedor privado, ele tem a ideia, aproveita isso que está disponível, foi produzido com dinheiro público, conhecimento humano, e transforma isso em capacidade de gerar riqueza, produto, correto. Mas o Starlink tem muito dinheiro público lá. E qual a empresa brasileira que vai estar atuando nessa satélite? Não, nós temos junto a um consórcio da China, Embraer, governo brasileiro, FAB, voltou a construir foguete, voltou a construir satélite. São boas tecnologias isso. Como a Embraer no início era pública, né? Depois ela se tornou privada, e se tornou uma potência. No início disso tudo, geralmente, iniciativa privada é público. Lá nos Estados Unidos, que o governo transfere dinheiro para a iniciativa privada é mais fácil. A legislação deles permite a transferência de dinheiro público para empresas privadas de uma forma menos burocrática. Que interessante, olha, a importância do Sistema Nacional de Fomento. Olha, muito obrigado, viu, pela sua entrevista. E vamos continuar nesse assunto. Eu queria até algumas empresas que hoje estão beneficiando do sistema de fomento. E então, até a próxima entrevista. Muito obrigado. Até a próxima. Satisfação enorme. Até mais. Tchau. Tchau.